E aí, galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido bem as férias. Sei que é um momento complicado, esse momento da pandemia. Para quem não lembra de mim, sou o professor Edvardo Aranza. Olá, há tanto tempo. Trabalho com uma disciplina de História e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Infelizmente, ainda de forma remota, enquanto não diminuir os casos, vai ficar aqui de forma remota. Vamos torcer para que passe logo e a gente possa voltar para a sala de aula, né? De forma presencial, que é bem melhor. Eu sinto vocês sentem minha presença, eu sinto a presença de vocês. A gente consegue desenvolver um trabalho bem melhor. Mas enquanto isso não for possível, estamos aqui de forma online, né? De forma remota. Beleza? Então vamos lá trabalhar, vamos para a luta. Como eu sempre gosto de falar nas aulas presenciais. Luta. Olha o meu quadro branco. Se acostume com ele, viu? E aí? Galerinha, foi passado para a gente trabalhar com Brasil República. O senhor já viu esse assunto, eu sei que eu já vi. Só que a rede toda vai trabalhar esse tema, então, se todas as escolas de Jijoca vão trabalhar esse tema, eu também vou ter que trabalhar. Então, para a gente vai ser mais uma revisão do que já foi visto, né? Essa parte inicial de República. E aí, essa primeira aula é apenas uma introdução, que na verdade é uma revisão para vocês, beleza? De boa, tranquilo, facinho. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade. A primeira informação que eu gosto de trabalhar sempre é a questão da data. Eu não sou obrigado a decorar a data, eu sei disso, mas eu costumo colocar. O Brasil República ele começa em 1889 e vai até os dias de hoje. Então, a proclamação da República em 1889 até o governo atual. Isso é o Brasil República. Lembrando que a história do Brasil ela passa por uma divisão. Ela começa chamado Brasil colonial, ou seja, era o período em que o Brasil é uma colônia de Portugal, pertencia a Portugal. Isso começa em 1500, suposta descoberta do Brasil, até 1822, o ano aí da nossa independência. Bom, com a independência, o Brasil resolve adotar um império. O Brasil passa a ser controlado pela figura de um imperador. Isso começa em 1822 e vai até 1889. Porque em 1889 temos aí a proclamação da República aqui no Brasil. Entramos aí na terceira fase da República. A terceira fase da história do Brasil, que é justamente a República. 1889 até o governo atual. De boa, tranquilo, já foi visto isso já algumas vezes em sala de aula. Então, e aí? A República, ela é controlada, o poder executivo fica na mão da figura do presidente. Então, em um governo, temos aí uma república presidencialista. Quem governa, quem tem o poder é a figura do presidente. E aí, tranquilo, né? E aí? A nossa república, ela passa aí por uma divisão. Ela se divide em 5 fases, em 5 momentos. Temos aí o primeiro momento, a chamada República Velha. República Velha. Ou eu também posso chamar de Primeira República, dá no mesmo. A segunda fase é a fase chamada Era Vargas, o famoso Getúlio Vargas. A terceira fase é uma fase chamada de populismo. A quarta fase é a ditadura civil-militar. E, por último, nós temos aí a redemocratização. A redemocratização. Então, está aí as 5 fases da República Brasileira. República Velha, Era Vargas,
populismo, a ditadura e a redemocratização. O objetivo, até o final desse ano, é conseguir ver todos esses fatos, todos esses períodos. Logo, vamos hoje uma revisãozinha da Primeira República, pelo menos o início dessa Primeira República. Lembrando que a Primeira República ela é conhecida como República Velha. Então, em prova, você pode ver tanto a palavra Primeira República como também República Velha. Estamos nos referindo a um mesmo momento, tá bom? E aí? Antes do Brasil virar uma república, existia 3 projetos de república para o Brasil. O primeiro projeto que eu destaco é o projeto positivista. Professor, o que é isso? O projeto positivista é o projeto que quer que os militares assumam o poder aqui no Brasil. Então, existia aí uma ala, uma galera que defendia que quem deveria governar, quem deveria ser presidente do Brasil, seriam os militares. Aquela ideia que eles iam colocar ordem. Existe um outro projeto chamado liberal. O liberal é o projeto que quer que as elites assumam o poder aqui no Brasil. Lembrando que as elites no Brasil, nesse momento, eram principalmente os cafeicultores. O café era a principal fonte da economia brasileira nesse período. Então, os caras mais ricos do Brasil eram os cafeicultores. E esse projeto quer que essa galera assuma o poder, governe o Brasil. E existe um projeto chamado jacobino, uma alusão à Revolução Francesa, onde jacobino significa o povão. Quem deveria governar o Brasil deveria ser o povão, que é a maioria da população brasileira. Então, esses são os 3 projetos de república para o Brasil. Posso já dar spoiler, né? O projeto positivista chegou ao poder, o projeto liberal está no poder, o jacobino vai ter que lutar muito para chegar ao poder aqui no Brasil. Viu? Que lute o jacobino. Né? E aí, em relação à República Velha, lembrando que eu também posso chamar de Primeira República. Sempre vou deixar claro isso aqui para vocês. E aí, quando eu falo na República Velha ou Primeira República, ela passa por uma subdivisão. A República Velha ela é dividida em 2 fases. Começa com a chamada República da Espada. Depois nós temos a chamada República Oligárquica. Então, a República Velha, ou Primeira República, começa com a República da Espada e passa aí pela República Oligárquica. Tranquilo? De boa? Massa. Vamos seguir aqui. Em relação à República da Espada. A República da Espada era, naquele momento, o projeto positivista de república para o Brasil. Ou seja, se é um projeto positivista, temos aí os militares governando o Brasil. Qual era o slogan dessa galera? O slogan dessa galera era ordem e progresso. Ou seja, aquela frase que está lá na nossa bandeira, né? Que foi feita justamente nesse período, ordem e progresso. Qual é a ideia? Que os militares governando, eles conseguem colocar ordem, e com a ordem o Brasil consegue crescer, o Brasil consegue progredir, consegue o seu progresso. Boa? E aí, nesse período aí, o Brasil foi governado apenas por 2 presidentes. O primeiro, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, vou deixar claro aqui, hashtag primeiro presidente. Depois de Deodoro da Fonseca, veio Floriano Peixoto. Então tá aí os 2 presidentes do Brasil na época da República da Espada. Na nossa próxima aula, a gente vai ver o que foi que aconteceu de importante no governo de Deodoro e o que foi que aconteceu de importante no governo de Floriano,
e já começa já a ver a República Oligárquica, tá bom? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Um cheiro, deu para matar um pouco da saudade. Até mais. Tchau, tchau.